Objeto. Já comecei. Pessoal, ela vai abrir com uma fala e depois a gente abre para as perguntas, tá? Boa tarde a todos. Nós terminamos uma reunião agora da nossa executiva e eu acho que se há uma palavra, um verbo a ser conjugado nesse momento é o resistir. É por isso que nós tiramos como uma das deliberações nossas de orientação todos os nossos esforços no sentido com outras forças de construir uma ampla frente de resistência pela democracia e pelos direitos do povo frente ao governo que está para tomar posse, né? Nós consideramos que a vitória do Jair Bolsonaro, ela consolida o golpe que foi iniciado com a derrubada da Dilma, com o chamado impeachment, que passou pela retirada dos direitos da população com a reforma trabalhista, com a emenda constitucional 95 e na sequência com a prisão do presidente Lula e seu impedimento de ser candidato a presidente da República, né? Quem deu esse golpe usou de todos os esforços, queria convidar o deputado Guimarães também para se juntar aqui a gente, quem deu esse golpe usou de todos os mecanismos e se esforçou muito para buscar a legitimidade popular para continuar através de um processo eleitoral, que foi o processo eleitoral de 2018. Avaliamos que jogaram tudo, todas as fichas para ganhar as eleições. O resultado das urnas é fato. Agora, o processo que levou a esse resultado é um processo que está eivado de vícios e de fraudes, a começar pela prisão do Lula e depois pelo não reconhecimento da determinação da Organização das Nações Unidas, que mandava que se reconhecesse o registro de sua candidatura. Aí veio também as fake news, que foram espalhadas aos milhões através de uma indústria, uma verdadeira indústria de mentira no submundo da internet, com impulsionamentos através do WhatsApp, com Caixa 2, que realmente manipularam fortemente o resultado das eleições no primeiro turno e continuaram, inclusive na sexta-feira, de sexta para sábado, e durante todo sábado e sábado para domingo, no segundo turno, antes das eleições. Sem dizer que foi uma eleição sem debates, por exemplo, portanto, sem o contraditório entre as propostas e com muita violência. Basta dizer que nós tivemos a morte de um mestre Moa, a morte do menino do Cianel, de Charleone, tivemos morte de transvestis, transexuais, ou seja, eu não conheci, desde que participo dos processos eleitorais, nenhum outro processo de eleição que nós tivéssemos tamanha violência. Ainda assim, dizer que 90 milhões de pessoas não se sentiram contempladas com essa proposta que foi declarada vencedora das urnas. Bolsonaro teve 39% dos eleitores totais. 90 milhões de eleitores não deram-lhe o voto, não deram voto a essa proposta. Ou votaram conosco, ou se abstiveram, votaram em branco, ou anularam o seu voto. Em relação ao PT, a nossa avaliação é que o PT, apesar de não ter conquistado a presidência da República, demonstrou muita resistência e sai fortalecido desse processo eleitoral. Fez a maior bancada parlamentar na Câmara dos Deputados, ganhou 4 governos estaduais e levou o seu candidato ao segundo turno das eleições, com mais de 30 milhões de votos. Aqui nós colocamos essa vitória de primeiro para segundo turno com essa quantidade de votos. A força e ao legado de Lula, que esteve presente nos corações e mentes das pessoas, a influência do PT e sua organicidade em todo o território nacional e as alianças que fizemos com o PCdoB, com o PROS e com parte do PSB. Para o segundo turno das eleições, nós tivemos um movimento muito grande, anti-autoritarismo, contra a violência e o preconceito, um movimento antifascismo. Quero destacar aqui o papel importante que teve o PSOL, o Boulos e várias lideranças políticas que se uniram a nós nesse processo. Além dos movimentos políticos, nós tivemos
uma grande frente democrática, né, de luta pela democracia em vários setores da sociedade. Os movimentos populares e sociais, sindicais, artistas, intelectuais, juristas, lideranças de periferia, jovens, pessoas, né, que não tinham militância política, mas que espontaneamente foram às ruas fazer campanhas, jornalistas. Então, isso tudo ampliou muito o movimento de resistência democrática, né? Em razão disso, nós avaliamos que temos uma grande responsabilidade perante o Brasil e o povo brasileiro, perante os trabalhadores, as mulheres, a população LGBT, a população negra, a população indígena. Temos uma grande responsabilidade com a defesa da liberdade de expressão no país, com a imprensa livre, com os direitos civis, com os direitos humanos. Esse é o papel que o PT tem diante desse resultado que tivemos das eleições. Nós não vamos fazer essa luta sozinhos, é claro, né? O PT é um dos instrumentos que a sociedade tem para lutar e fazer esse enfrentamento. Por isso que nós estamos apostando na construção dessa frente de resistência ampla pela democracia e pelos direitos do povo. E vamos dedicar todos os nossos esforços para isso enquanto partido, né? O Fernando Haddad, no nosso entender, tem um papel muito importante e relevante nesse processo, que é um papel maior que o PT, porque ele sai depositário da esperança e da luta do povo pela democracia, de diversos setores da sociedade. E o PT dará todas as condições para que Fernando Haddad possa exercer esse papel de articulador, junto com outras lideranças sociais e outras lideranças de partidos políticos, para consolidar essa frente de resistência. E é óbvio que nós temos algumas questões imediatas a que nós precisamos resistir. A primeira resistência que nós temos que fazer agora é essa aliança entre Bolsonaro e Temer, uma aliança perniciosa que vai retirar os direitos dos trabalhadores e da população brasileira, a começar pela tentativa da aprovação da reforma da Previdência que está na Câmara dos Deputados. Então, uma das grandes tarefas que nós temos a partir desta semana é resistir e enfrentar a reforma da Previdência. Já fizemos isso no passado e continuaremos fazendo, porque entendemos que ela tira direitos da maioria da população brasileira. Ela não foi debatida com a população, nem pelo Temer, nem por Bolsonaro. Portanto, é uma reforma da Previdência que não tem o apoio popular. Ela não está no programa de governo do candidato que ganhou, não fez parte de debates e nem fez parte de exposições desse candidato. Portanto, não há legitimidade nem dele, nem do Michel Temer para aprovar uma reforma dessa envergadura. Além disso, temos outras pautas que nos preocupam muito e que também não fizeram parte do processo eleitoral, portanto, não tem legitimidade da população. Uma delas é a sessão onerosa do pré-sal, que está no Senado, e que me parece que estão fazendo um esforço já, uma articulação de conluio entre o governo Temer e o governo eleito de Bolsonaro, para que seja aprovado o mais rápido possível. Nós achamos que esse projeto é um crime de lesa pátria contra a soberania nacional, contra os interesses do Brasil. A outra matéria que nos preocupa muito é a aceleração para aprovar mudanças na lei antiterrorismo, que já começaram a articulação no Senado da República. Isso é uma tragédia para as liberdades dos movimentos sociais, para a resistência popular. Vão criminalizar os movimentos e é o que nós estamos vendo que vai ser a tônica desse governo que vai se instalar em Brasília, o que nos preocupa muito. Já fizeram movimentação nas comissões do Senado para agilizar essa ação. Nós vamos também nos colocar contrários e esperamos que esse movimento seja de todos os partidos e de todos aqueles que se uniram a nós na defesa da democracia. Além disso, tem uma série de outros projetos que também estão sendo garimpados lá pela equipe do candidato que foi eleito para um acordo junto com o governo Temer e a bancada na Câmara e no Senado aprovarem. Amanhã nós vamos ter uma reunião das duas bancadas da Câmara, do PT na Câmara e do PT no Senado, exatamente para discutir a pauta legislativa e o nosso nível de resistência. A segunda resistência imediata diz respeito às liberdades individuais, à integridade física das pessoas.
nos preocupa muito a integridade física das pessoas, pelos posicionamentos que tem o governo que foi eleito em relação a uma série de movimentos, né? Portanto, nós vamos organizar, isso o PT vai organizar e a gente espera ampliar depois, mas de imediato vamos fazê-lo porque é importante, uma rede democrática de proteção solidária. Você não está só. Ou seja, vamos organizar todos os advogados do partido, todos aqueles que militam na área de direitos humanos. Também vamos fazer um convite aos juízes pela democracia, para que a gente possa ter resposta pronta para denunciar casos de violação dos direitos humanos, dos direitos civis, da liberdade de expressão, de manifestação, a questão da educação, que nos preocupa muito o que estão fazendo em cima das nossas universidades. Isso é uma intervenção sem precedentes na nossa história democrática, ou seja, nós vamos ter um lugar para que as pessoas possam denunciar, possam buscar ajuda e vamos nos esforçar ao máximo para tentar ajudar todos os que precisem. Também vamos orientar para que a nossa direção em todos os estados procurem os movimentos sociais, em particular a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, para que façam plenárias, para que conversem com as pessoas, para que falem do momento e para que a gente realmente coloque com os movimentos sociais, nas ruas, com a sociedade, a resistência às questões que estão por vir, principalmente aquelas que têm a retirada de direito dos trabalhadores. Por fim, nós queremos fazer a construção de uma forte solidariedade internacional à causa democrática, passando principalmente pela liberdade de Lula, com quem nós nos preocupamos muito nesse contexto. Quero deixar isso aqui registrado. O último discurso que tivemos, o candidato que foi eleito, foi um discurso que não tem a ver com o Estado Democrático de Direito, com os direitos das pessoas, com o devido processo legal, que foi a assertiva dele de deixar Lula apodrecer na cadeia. Nós tememos, inclusive, pela vida do presidente. Nós precisamos deixar um alerta aí à sociedade. Lula tem direito a um julgamento justo. Não tem ninguém que possa definir o que fazer com ele antes de seu processo ser julgado de forma justa. Lula é inocente no nosso entender e tem que ter o seu processo julgado de forma justa. É isso que nós vamos, a partir de agora, fortalecer na nossa luta. Lula livre, um julgamento justo para Lula, com um pedido de proteção maior à sua vida e à sua integridade. E essa rede de forte solidariedade internacional também passa pelas causas democráticas do Brasil. Nós queremos criar um observatório para que o direito das populações diferentes, que estão sendo sempre ameaçadas pelo que nós estamos vendo que a institucionalidade vai tomar corpo depois da posse do candidato eleito, isso nos preocupa muito. Então, nós queremos que o mundo olhe para a nossa população indígena, para a nossa população negra, que o mundo olhe para os LGBTs aqui, para os movimentos sociais, que a gente também tenha para onde recorrer internacionalmente e garantir o direito, para a liberdade de expressão, para a integridade dos jornalistas, enfim, para tudo aquilo que a gente construiu pós-Constituição de 1988. Então, no resumo, foram essas as decisões que nós tivemos hoje, avaliação e decisões que nós tivemos hoje na nossa reunião da Executiva. Senadora, quando a senhora diz que o processo eleitoral foi eivado de vícios e ilegalidades, fraudes, a senhora usou a palavra fraudes, a senhora está colocando em xeque, a senhora está questionando a eleição do Bolsonaro? Nós temos uma ação correndo no TSE e no Supremo Tribunal Federal, uma AIGE, uma ação de justiça eleitoral, exatamente para investigar esses casos que nós consideramos fraudes ao processo eleitoral, que foram os casos do WhatsApp, do impulsionamento de notícias falsas com o Caixa 2. A gente espera que as autoridades judiciais, que são as que têm que se manifestar sobre isso, o façam da maneira mais rápida possível. A senhora acha que caberia uma cassação? Uma coisa isso é a justiça que vai definir, avaliando o processo. Presidente, boa tarde. O presidente da CUT, Wagner Freitas, falou para a gente que vê a necessidade de uma campanha internacional pela liberdade do Lula, que bate com o que a senhora falou. Ele acha que o Haddad deveria liderar essa campanha, inclusive com viagens internacionais. A senhora
PT concorda com isso? Isso foi discutido na reunião? Não concordo. Eu falei aqui, inclusive, do papel que o Haddad vai ter, principalmente na articulação dessa ampla frente de resistência pela democracia e pelos direitos do povo. Obviamente, a questão da liberdade do Lula se insere aí também, né? E essa é uma frente que vai ter uma grande articulação internacional. Nós não definimos ainda, e isso ficou uma comissão de ver esse final de semana, os detalhes e a operacionalização do que nós tiramos na política aqui. Mas ele vai viajar pelo Brasil ou vai liderar a oposição no Brasil? Não, ele pode fazer as duas coisas. Não é difícil nem excludente. Tem matérias, por exemplo, da resistência democrática que vai se dar muito com apoio internacional, que aliás já está se dando, porque nós estamos vendo, por exemplo, a manifestação da própria imprensa internacional. Os grandes jornais internacionais, os grandes jornais do mundo, se manifestaram em editorial com preocupação em relação ao Brasil, mas também os partidos políticos, mas também intelectuais. Então as coisas são complementares. Obviamente que na articulação dessa frente de resistência vão ser discutidos os papéis que as pessoas que integrarão ela terão, né? Eu acho que o papel do Haddad é um papel muito importante, relevante e com mais força, claro, nacionalmente, porque ele sai de uma campanha nacional, né? Mas subsidiariamente ele pode ter uma ou outra viagem. A senhora disse que ele sai maior que o PT, e uma boa parte das autoridades e personalidades que apoiaram o PT agora no segundo turno não corroboram com a ideia da campanha Lula livre. Como é que vai se atrair esses partidos e essas personalidades, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que fez parte aí do segundo turno, para um Lula livre? Como se atraiu para o segundo turno das eleições? Uma grande parte dessas pessoas que vieram, não digo grande parte de quem votou, grande parte dessas pessoas que vieram nunca concordaram com o PT. Aliás, tinham crítica e faziam oposição. O que trouxe essas pessoas a apoiar a candidatura de Haddad? É que conosco num governo, pelo menos elas poderiam continuar fazendo oposição e discordando de nós, né? No outro governo, nem isso. Então, eu acho que nesse caso, o que une é a defesa da democracia. Para alguns, une a defesa da democracia e a liberdade do Lula. Ninguém é obrigado a apoiar todas as causas que nós apoiamos ou que nós estamos defendendo. Mas nós não vamos abrir mão nunca de defender a liberdade do presidente Lula em um julgamento justo. Mas o Lula livre vai ser a principal mote dessa frente? Ou vai ser mais Não, o Lula livre é a principal mote do PT e de uma parte considerável da frente. Pode ser que tenha gente na frente que não esteja dentro da campanha do Lula livre, mas está na defesa da democracia. O vetor vai ser a defesa da democracia. Da frente, o vetor é a defesa da democracia. Mas estou dizendo que nós não deixaremos nunca de colocar a bandeira Lula livre. Que eu vi comentários de, mas a bandeira Lula livre estreita. Isso para nós do PT e para uma parte dos movimentos sociais e também de outros partidos de esquerda e centro-esquerda, é uma questão vital. Senadora, a senhora se referiu a ele como um articulador dessa frente, né? Eu queria saber se, na opinião da senhora, ele também emerge como uma liderança política dessa oposição, da esquerda, e qual que deve ser a posição dele dentro do partido? Qual cargo ele deve ocupar? Como que ele deve se posicionar na estrutura do partido? Não tenho dúvidas que ele emerge como uma grande liderança. Depois de Lula, hoje Haddad é uma grande liderança do PT. É quem é depositário de 47 milhões de votos do povo brasileiro. Portanto, ele tem muita legitimidade de não só articular, como liderar. Obviamente que isso vai se dar no processo de construção da frente. Em relação a cargos no partido, isso não está definido porque os cargos do partido são definidos nos congressos. Nós vamos ter congresso em julho, mas ele não precisa ter um cargo no partido para participar do processo de direção e de deliberação do PT. Hoje ele participou da nossa reunião da executiva, falou, enfim, a posição dele é uma posição de protagonismo importante no PT. Senadora, quando a senhora fala em frente democrática, soa muito mais forte do que uma oposição. A senhora concorda com esse... É que uma frente democrática é uma frente pelos direitos mínimos, né, do Brasil. A gente espera, sinceramente, que esse governo, que vai se instalar a partir do 1º de janeiro, cumpra a Constituição. Se fizer isso, quer dizer, a Frente Democrática já vai ter ganho grande parte daquilo que se propôs a fazer. Nós estamos nos preparando para aquilo que pensamos ser realmente o pior, ou que seja a prática do último discurso que fez o candidato antes da eleição. Nós não podemos prescindir de estarmos organizados para defender os direitos, principalmente daqueles que são mais vulneráveis. Mas devem ir todos os partidos que colaboraram com o PT para uma chegada no segundo turno, sabe, citou o PSOL, o PAC e o PSB.
boa parte desses partidos mais à esquerda, que já se declararam oposição ao governo Bolsonaro, estão participando de uma reunião em Brasília, o PDT, o PSB, e eles não convidaram o PT para essa reunião. Quer dizer, existe um incômodo declarado, público, de algumas pessoas com posturas do PT. Como é que a senhora vê a possibilidade de tentar trazer todos esses grupos políticos para essa frente? Olha, Sobretudo o PDT. Primeiro que eu acho que essa reunião que você está se referindo é em relação à composição de um bloco na Câmara, né? Não necessariamente das direções dos partidos. Nós vamos, claro, conversar com os presidentes de partido para estar integrado nessa frente. E em termos da Câmara, amanhã nós vamos ter reunião, e aí acho que os líderes podem falar melhor sobre composição de bloco, para a gente fazer a oposição. Agora, eu não acredito que o foco principal desses partidos seja excluir o PT, né? Porque acho que nós estamos vivendo uma situação bem dramática para qualquer ator ser excluído de um processo. Mas a senhora não acha que vai ter uma disputa pelo protagonismo da oposição? O próprio posicionamento do Ciro no segundo turno não indica isso? Pois é, mas eu acho que isso não pode ser o que nos move, né? Não é o protagonismo da oposição, tem que nos mover aquilo que concilia com a gente, aquilo que nós temos de mais importante, que é a resistência. Última pergunta, gente, a Nesse última. primeiro momento, essa resistência pode se configurar em barrar a proposta, por exemplo, da reforma da Previdência? Com certeza, E qual começa a agora. possibilidade disso? Dentro da composição que os senhores têm lá, do apoio de outros setores, de outros partidos, o que os senhores estão sentindo? Acho que era importante que os líderes falassem sobre composição na Câmara. A resistência, na realidade, ela não começa no dia 1º de janeiro. Nós já estamos, a partir de hoje, enfrentando um consórcio do grupo do Bolsonaro com o Temer. A partir de ontem, né? Digo de hoje porque a primeira sessão deliberativa é hoje. Então, com certeza, eles vão tentar aprovar uma pauta até o final do ano, que é uma pauta toda ela que mira 3 questões. Reduzir as questões democráticas do país, criminalização dos movimentos sociais, possivelmente, inclusive, rediscutindo temas muito delicados, como a questão da autonomia das universidades, a escolha de reitores das universidades. Em segundo lugar, a questão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, onde entra o tema da Previdência, com muita força. E, em terceiro lugar, a questão da soberania, onde entra debate sobre a Amazônia, a base de Alcântara e uma série de outras questões que eles estão tentando tratar ainda este ano, como a questão onerosa do pré-sal. Então, esses 3 eixos, hoje, montam esse consórcio Temer-Bolsonaro, que terá nossa oposição a partir das sessões de hoje. Tem força para Nós temos força e vamos derrotar qualquer tentativa de votar uma reforma da Previdência que nunca foi debatida com ninguém, por um governo ilegítimo que é o de Temer e por um governo do Bolsonaro que nunca debateu esse tema durante a campanha eleitoral e que sequer consta no seu programa de governo. E por isso terá nossa oposição e vamos mobilizar a sociedade para derrotar essas propostas ainda esse ano. Obrigada, gente. Só a questão do bloco. Veja bem, atualmente nós temos um bloco político. Bloco político PT, PSB, PCdoB e PDT. PCB, PSOL, que está junto. É bloco político lá dentro, não é bloco formal. O que tem formal lá, o que teve, foi desfeito, foi um bloco do PCdoB, com alguns ali, antes da eleição da Câmara. O que eles estão discutindo é a formação de bloco para composição de Câmara, não é de comissões e tudo. É claro que nós estamos indo para Brasília e só para ratificar o que a presidenta Gleice fez. Você não decreta da noite para o dia quem é oposição, você constrói. O PT está com 47 milhões de seus aliados e a sociedade brasileira que votou 47 milhões. Como é que vão excluir o PT? Eu nunca vi não existe isso. A maior bancária vai aumentar 2 ou 3. Como é que você exclui quem é a maior bancária? Então isso eu acho que é aquela conversa que vai estar no mundo da lua. Senador, por que a senhora viu o convite para o Moro? Obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Eu acho que foi legal.